Tá, ó. Ah, Andy, aquele ali daí, aperta ali. Abriu aí? Tá, foi. Boa noite, Nara! Boa noite, Rogério, tudo bem? Eu não sou o Rogério, eu sou o Quatro Ases. Quatro Ases! Quatro Ases, isso! Eu não sou Quatro o não é Rogério. Rogério, isso! Eu não Quatro sou o Ases. Rogério. Eu sou apaixonado pelo Rogério Valim, mas eu não sou o Rogério Valim, eu sou o Quatro Ases. Quatro Ases. Quatro Ases. Quatro Nara, Ases. eu convidei para te fazer essa live comigo, com Quatro Ases, uma, porque eu tenho uma grande admiração pela tua pessoa. Né? Eu te admiro muito pelo teu lado profissional e pelo teu lado amigo, companheira, uma pessoa que está sempre aberta para nos ouvir, sempre aberta para nos abraçar. É uma pessoa assim, dinâmica, uma pessoa que me conquistou desde o momento que eu te conheci. Né? Eu tenho uma admiração muito grande por ti. E assim, eu não teria que fazer umas lives dentro de um projeto do Aldir Blanc, nosso maravilhoso. Né? Esse projeto é de Alvorada, da nossa cidade de Alvorada, onde eu, Quatro Ases, se encontra na entrada da cidade. Né? E sou um dos personagens dentro dos monumentais que o Luciano Montes fez a criação. Esse personagem, ele representa a cidade de Alvorada, mas hoje está na Cascata do Caracol, em Canela. Gramado vai estar uma estátua do Quatro Ases. E o bom de tudo isso, Nara, é que lá nessas cidades está escrito assim, personagem da cidade de Alvorada. Então, Alvorada dentro de uma cidade de turismo. Isso é um lado bom, positivo para a nossa cidade, que muitas vezes ela é vista como uma cidade violenta, uma cidade dormitório, uma cidade que eu mesmo já trabalhei em várias cidades e fora do estado. Eu estava em Belém do Pará, em Altamira, fazendo uma oficina, e disseram assim, a tua cidade é muito violenta. Aí eu disse assim, mas tu conhece a cidade de Alvorada? Delas, não conheço. Então eu te convido para ir em Alvorada, na minha casa, e eu vou te mostrar que Alvorada não é essa cidade que criaram essa coisa ruim de cidade violenta. Então, completando, esse projeto é um projeto do Aldir Blanc dentro do auxílio emergencial, né, que veio para a nossa cidade de Alvorada, e eu passei no projeto Trajetórias. Né, Trajetórias, porque eu tenho um trabalho feito em Alvorada, né? Há pouco eu te falei da menina que estava me ajudando aqui no computador, que ela começou o teatro comigo com 11 anos de idade e hoje continua fazendo teatro. Né? E ela tem 3 filhos, os filhos dela também estão fazendo teatro, então é uma continuação, né, que vai crescendo e vai aumentando. Mas agora eu quero saber assim, quem é a Nara Sutil? Quem é a Nara Sutil? Sutil, isso, bem sutil, forte e sutil. Bem sutil, né? Então, quem é a Nara, né? Então, assim, primeiro eu quero agradecer pelo teu convite, muito feliz pelos as tuas considerações, teus elogios que tu me destes aí, é da mesma parte ao respeito da tua pessoa. A gente teve uma afinidade enorme, né, no primeiro momento, e seguiu aí a nossa amizade e também a admiração pelo teu trabalho, que é grandioso também e representa muito a cidade de Alvorada, que é bem importante isso, né, que cada vez mais tenham, né, representantes e falar, né, da cidade de Alvorada, fora de Alvorada, que tem muitos talentos e muita coisa boa, né, olhar as coisas boas dessa cidade. Então, eu sou a Nara Sutil, assistente social, concursada do município de Alvorada. Esse ano estou fazendo 6 anos
né, como servidora pública da cidade. Trabalhei desde o início na Secretaria da Assistência. Por 4 anos e meio, eu coordenei os serviços de acolhimento de criança, adolescente, idosos, mulheres vítimas de violência, pessoal em situação de rua e PCDs, né, que são adultos de 19 a 29 anos. E fazem 2 semanas que eu estou num novo desafio na cidade. Então, estou na Secretaria da Saúde, na saúde mental. Então, é um desafio enorme, grande, né, noutra política, onde tem muitas coisas para aprender, onde eu nunca trabalhei. Então, está sendo desafiador e, com certeza, né, aí voltando, né, eu só tive contato com a saúde, foi no meu estágio, mas foi em hospital, e é totalmente diferente do que eu vou ter que desempenhar minha função agora. Mas aí estou bem feliz, bem contente, né, que é bem importante que a gente, né, possa aprender outras coisas, né, não ficar só, desde que da minha formação, eu só havia trabalhado na política da assistência, então estou tendo essa oportunidade agora, e estou bem feliz, né, apesar de ser desafiador, principalmente que é na saúde mental, né, Rogério, e então, Oi? Opa, não, é que deu uma trancadinha, daí eu pensei que tinha parado de falar. Isso, deu uma trancadinha, né? Ah. Então, eu já tinha uma caminhada no município, eu não moro no município de Alvorada, eu moro em Novo Hamburgo, então viajo todos os dias para essa cidade, e essa cidade me encantou muito, né, pela questão, assim, até disso que você comentou, que as pessoas, né, escutam as notícias em relação à violência, em relação às questões do município de Alvorada. Então, eu me encantei bastante e tenho um desafio muito grande nessa cidade, né? Então, eu recebi, assim, de fazer esse trabalho, fazer essa diferença, né? Buscar tudo que for possível, né? Dentro da política onde eu estava, da assistência, e hoje indo para a saúde, para poder, o que puder, na caminhada, mostrar que tem, que nem eu disse, muitos talentos, né? Você é um e tem tantos talentos na cidade. E começar a olhar as coisas positivas da cidade, que são muitas, né? Então, o que aparece é o negativo, né? Na mídia, nas informações das pessoas que não conhecem a cidade, e poder mudar, né? Muitas coisas dentro desse lugar, desse município, para que possa mostrar diferente para as pessoas, que as pessoas possam, né, enxergar a cidade de uma outra forma, né? Alvorada está colado aí em Porto Alegre, né, em Gravataí, Cachoeirinha, e então também se desenvolver, né, também ter coisas bonitas e boas que as pessoas possam falar, não só do negativo, né. Então, o meu desafio é esse, é grande e grandioso, muito grande, né, desde o momento que eu entrei no município, eu havia trabalhado desde a minha formação somente no município de Novo Hamburgo, né. Então, vai olhar o município de Novo Hamburgo, já tem, né, uma trajetória maior, né, a renda per capita do município é diferente, a Alvorada está lá no último em nível do Rio Grande do Sul também, né, que às vezes dificulta algumas coisas, mas a gente, como profissional, tem que buscar sempre o melhor, é isso que eu penso, né, mostrar para as pessoas dessa cidade que elas têm que olhar essa cidade diferente e transformar essa cidade, né, que ela seja olhada de uma outra forma, né. É isso que eu tenho buscado todos os dias aí. E dentro desse teu profissionalismo, desse teu trabalho, dessa tua dedicação, que eu sei que tu é muito dedicada naquilo que tu faz, eu tenho visto e vi, né, a tua dedicação para com as crianças dos abrigos. E eu, como agente cultural, né, dentro da área da cultura, eu queria saber de ti, Nara, o que tu acha assim, que possa acontecer dentro da nossa cidade para a questão da transformação do indivíduo através da arte? Eu penso, assim, em todo esse tempo, desses 4 anos e meio que eu estive na gestão e na coordenação do acolhimento, onde realmente o meu foco foi maior e a minha dedicação do meu tempo maior na questão das crianças no acolhimento, né? Então, que a gente pensa assim, as crianças estão acolhidas, o que a gente pode estar trabalhando e transformando na vida dessas crianças, e não só do acolhimento, né? Olhar na cidade num todo, mas olhando especificamente do trabalho no acolhimento.
eu vejo que a cidade de Alvorada, que é que a gente está falando, seriam todas, uma cidade específica de Alvorada, a cidade tem que olhar muito para a juventude, para os jovens da cidade, e proporcionar oportunidades para esses jovens, né? Para que eles tenham oportunidade do quê? Oportunidade de trabalho, oportunidade cultural, que isso é bem importante, falando já, né, na tua profissão, né, que trabalha, né, nesse resgate dessa cultura, né? Então a cultura ela é fundamental, né? A cidade tem que pensar muito o que vai oferecer para esses jovens, porque o que tem dentro da cidade que pode ofertar dentro da área da cultura, não só na área da cultura, mas especificamente na área da cultura, né? Para que essas jovens tenham oportunidade. O que a gente batalhamos, né, junto com a equipe, que sempre eu penso que a equipe tem que trabalhar sempre junto, dentro do acolhimento, que tinha uma dificuldade enorme para inserir esses jovens quando eles ficariam até os 18 anos dentro do acolhimento. O que tu vai proporcionar para esses jovens, né? Então, o mercado de trabalho, para que eles possam, né, quando completar os 18 anos de idade, que eles tenham alguma oportunidade, né, de poder tocar a vida deles a partir dali, né? Então, se ficou até os 18 anos de idade, falando especificamente do acolhimento, né, eles não tiveram condições de retornar para as famílias deles, né? Então, eles vão ter que tocar a vida. Fez 18 anos, vai ter que sair do acolhimento. Então, oportunizar. Então, teve assim, o prefeito, falando um pouco do município, o prefeito Apolo, agora nessa gestão dele, né, que ele oportunizou os estágios dentro da prefeitura para os jovens do abrigo. Isso foi grandioso, porque não se tinha isso, né? Então, era difícil, né, quando eles iam procurar emprego, por o fato de estar dentro do acolhimento, já tinha uma certa negativa disso, né, de aceitar. Então, as pessoas têm que entender isso, a gente tem que trabalhar nas empresas, né, para que eles entendam que esse jovem, ele é igual aos outros, né, ele sofreu uma violência, ele está ali nessa condição, mas ele não é diferente dos demais, ele precisa das mesmas oportunidades no mercado de trabalho. Então, é oportunizar, né? Então, para esses jovens, oportunizar que eles possam, né, estar inseridos nos programas aí, que tem, né, tantos programas que a partir dos 14 anos eles podem estar no Menor Aprendiz, né, que hoje a gente tem até poucos em Alvorada, porque só tem 2, né, que é a SOU e a... não lembro agora o outro, que me fugiu da mente, que oportuniza para eles ser inseridos, né, nesses programas. Mas também eles podem estar fazendo estágio a partir dos 16 anos, né? Nos outros espaços de comércio, enfim, eles podem estar fazendo. Então, isso, a prefeitura oportunizou, isso foi bem importante, né? Então, nós temos hoje, o município tem 2 jovens dentro da prefeitura fazendo estágio, né? E não tem mais, às vezes, porque também, como eles vêm para o acolhimento, e para fazer estágio, eles têm que estar no ensino médio, e com 16 anos, isso dificulta, porque acontece que eles estão atrasados muitas vezes, né, pelo fato, né, da vida deles, eles acabam, né, estando em anos atrasados e não conseguem fazer o estágio. Mas todos os que têm oportunidade, têm a idade, estão no ensino médio, então o município abriu as portas para o estágio. Então tem que ter muitas oportunidades para os jovens, né? Nós temos que dar oportunidade para eles. Se eles não têm oportunidade, é o que acontece, né, que a gente vê, né, eles não... o que buscam esses jovens quando eles não vejam um horizonte para frente deles, né? A gente sabe que é o tráfico vai lá, né, e faz o trabalho que nós deveríamos, a sociedade deveria, o governo deveria fazer, né? Oportunizar. E aí, então, assim, essa oportunidade que a gente teve e abriu outras portas também em outros lugares para eles, isso foi que mudou um pouco, mudou bastante, na verdade, dentro do acolhimento, porque todos estão na escola, e daí eles ficam ansiosos, porque eles vejam que o outro acolhido teve oportunidade, eles também querem essa oportunidade, isso acaba, né, fortalecendo eles para que eles tenham essa vontade, porque muitas vezes eles chegam no acolhimento também e já não querem, já estão um tempo fora da escola, não querem retomar os estudos, às vezes fica difícil, mas quando a gente tem essas oportunidades, tu consegue trabalhar muito mais com eles, né? Consegue mostrar que eles podem, que tem as portas abertas para que eles possam mudar a situação deles e ter um horizonte, né, quando eles completarem 18 anos. E eu vejo que a cultura, na parte da cultural, ela tem que ser muito, muito investida, né, porque isso é grandioso para eles também, né,
que tenham várias oficinas, que tenham várias oportunidades para que eles possam participar, né? Isso faz, né, que tu não jogue muitos eles para o mundo do crime, enfim, que tu possa trabalhar, né? Tu sabe disso melhor do que eu, né, Rogério? Que toda a tua caminhada que tu tem, né? Das histórias que tu tem, né? Com esses jovens, falando da tua ajudante aí, né? E outros tantos que tu for contar, com certeza tu vai ter muitas histórias para contar. O quanto que isso, né? Não oportuniza para esses jovens para que eles entendam que tem outras formas deles enxergarem o horizonte deles acreditarem e deles, né, crescerem, deles, né, ter outras oportunidades. Então eu vejo que essas oportunidades tem que ter para o jovem, né, a parte cultural essencial, né, e também essa parte de oportunizar para eles a questão de trabalho, né, que eles tenham as portas abertas para isso, né? Que tenham muito, que acolham, tem esse acolhimento, né? Eu acho que o trabalho tem que ser feito com os empresários da cidade para que eles entendam também isso, né? E o quanto que isso é importante, que vai ajudar a cidade, né? Porque o jovem vai ser, hoje ele é jovem, amanhã ele é o adulto dessa cidade, né? Para que ele consiga olhar diferente também, né? As questões da... Tu que faz parte já dessa cidade, que tu com certeza, assim, tu tem um amor muito grande, isso eu percebo e percebi. Quando tu entra na cidade de Alvorada, a entrada ali, eu sei que tu faz um outro trajeto todos os dias, mas com certeza tu já passou ali, tu enxerga a minha estátua ali, um monumento do Quatro Ases, bem na frente da entrada da cidade. Sim. Essa estátua ela teve uma polêmica muito boa. Muito boa! Essa polêmica nos trouxe para o Quatro Ases e para os outros monumentos, alavancou os nossos personagens. Porque tem um ditado que diz assim, ó, fale de bem ou fale de mal, mas falem de mim. Então, sim, as pessoas que às vezes falam mal e não entendem, não sabem realmente o que é aquilo ali, elas ajudaram muito a alavancar o personagem. Sim. Hoje já existe um documentário que está pronto do Quatro Ases. O Quatro Ases já está indo para todo o Brasil, e isso é muito bom para mim, né? Sim. O Rogério Valim, para o Quatro Ases e para o cineasta Luciano Moukris, que é o criador do Quatro Ases. Foi ele que mandou fazer a estátua, não tem nada a ver com a prefeitura, né? Sim. Mas é muito bom para a prefeitura, porque a prefeitura ser vista em outras cidades, quanto o empresário tem que pagar para que o nome dele esteja lá na Cascata do Caracol, em Canela, ou em Gramado. Então, a nossa cidade está lá, colocada lá, tem um pedaço da cidade de Alvorada nessas duas cidades. Então, como tu enxerga essa estátua? Eu sei que tu já foi lá, tu já viu, né? Certamente tu, de repente, não tinha um conhecimento dela, teve uma ideia diferente. Sim. Uhum. Eu gostaria de saber de ti. Eu fui saber da estátua depois que eu te conheci, né? Então, depois que a gente se conheceu, enfim. Mas isso que tu trazes, né? Quando tu traz que a estátua está lá em Canela, né? E levar o nome da cidade de Alvorada, e a gente trazer a questão também que as pessoas enxergam a Alvorada como uma cidade violenta, né? A cidade mais violenta, né? E mostrar essa cidade lá em Gramado, em Canela, que é um município turístico, né? É um município que é turístico e que muitas pessoas passam por esse lugar e está representando lá, né, no município de Canela. O que eu vejo falando, né, da tua pergunta, da tua estátua, quando entra ali, né? Primeiro, assim, que nem eu disse, depois que eu te conheci, que te admiro também muito, né? Então, a gente tinha até um plano de fazer um trabalho juntos, né? No tempo passado aí, né? A gente tinha esse plano dentro do acolhimento, lembra, né? E então, assim, isso é grandioso. E o município tinha que cuidar muito bem disso, né? Tinha que ter um carinho muito grande por essa tua estátua na entrada do município de Alvorada. Eu vejo isso como grandioso, eu vejo isso como que toda a cidade de Alvorada teria
né, que saber dessa história e por que essa estátua está ali, o que significa isso, né? Isso tinha que ser trabalhado na cidade, isso tinha que a informação ir para todas as pessoas, né? E quando elas entrassem ali, elas se orgulhassem dessa estátua e saber que essa estátua está sendo representada em outros municípios, que nem tu, né, tu disse, e levando o nome da cidade de Alvorada de uma forma positiva, de uma forma bonita, bacana, da arte, né, da história, né, que vocês têm a história, né, ali do trabalho. Isso é grandioso. Eu vejo isso como grandioso e que nem eu te disse, deveria ser, né, disseminado em toda a cidade, que todas as pessoas que morassem em Alvorada soubessem, né, da história e por que a estátua está lá e o que significa da grandiosidade, né, de representar o município em outros lugares. É isso que eu vejo e é isso que eu acho que deveria ser, né, trabalhado aí na cidade. Nós, antes da pandemia, nós tínhamos um projeto de passar em todas as escolas e entregar as revistinhas em quadrinhos, porque já existem 4 revistinhas em quadrinhos dos personagens monumentais, porque tem o Quatro Ases, é um monumento que tem na entrada da cidade de Alvorada, mas nós temos o Supertinga, que está na esplanada da Restinga, nós temos a Abelha Guel, que está na entrada do Túlio Verde, em Balneário Pinhal, nós temos a Pompom, que está em Gramado, e o Fúria, que está em Canela, junto com todos os outros. Sim. E desses personagens, todos são histórias em quadrinhos. Já tem as histórias em quadrinhos e já tem o Supertinga e a Abelha Guel. É um seriado com 13 episódios. Eles são outros. Então, é uma coisa assim que é muito bom passar para as pessoas, para essas pessoas também entenderem e explicarem para as outras, né? Sim. Às vezes falta um pouco também de esclarecimento, né? E não houve muito tempo depois da pandemia. Não houve esse... Nós nos recolhemos, né? Tanto é que esse projeto que eu estou fazendo contigo é dentro dessa questão da pandemia, conversando com o Quatro Ases, que você na sua casa e eu na minha casa, aqui em Alvorada, na Rua Cedro, na parada 56. O Quatro Ases mora em Alvorada. Mora em Alvorada. Agora o Quatro Asas, ele viaja muito também, sabe? Ele procura muito, assim, e o Rogério Valim também viaja bastante. Então, eu fico muito agradecido, assim, que às vezes acontece de as portas se fecharem, mas abre 10. Sim. Então, eu estou muito faceiro nisso, sabe? Porque eu trabalhei no governo atual, né? Mas eu fui oposição ao governo. E daí disseram assim, tu foi oposição e agora tu foi para o lado errado e agora as portas se fecharam para ti. E eu disse, as portas nunca vão se fechar para o artista. O artista, ele é artista em qualquer parte do mundo. Ele pega a bagagem de conhecimento dele, né, o currículo que falam, né, que é uma coisa bem difícil para mim organizar, mas eu consegui organizar esse currículo. Né? E a primeira cidade que eu cheguei em Trigueiros já me contrataram na hora, né? Então, a questão assim, é tu ter o amor àquilo que faz. Né? Quando tu ama aquilo que tu faz, tu é aceito e tu tem espaço em qualquer parte do mundo, sabe? E eu nasci em Alvorada. Me criei em Alvorada. A minha família toda mora em Alvorada, quase toda. Alguns moram em Minas do Butiá, outros estão espalhados, mas grande parte da minha família mora em Alvorada. E gostam de Alvorada. Né? Mas a gente tem que trabalhar aonde dão espaço para a gente desenvolver aquilo que a gente ama. Né? Eu mesmo, eu dei aula no Balneário Pinhal e estava dando aula com 24 alunos numa sexta-feira, e infartei, dando aula. Passei mal, infartei, aí os alunos perceberam que eu não estava bem,
né? Eu parei a aula, mas eu sempre disse assim, ó, que se Deus me levasse naquele momento, eu estaria morrendo bem feliz, porque Eu eu estava estaria fazendo. fazendo aquilo que eu amo a minha vida Sim. toda. Eu sou apaixonado pelo teatro, eu sou apaixonado por dar aula de teatro, eu amo trabalhar com jovens, amo, Uhum. sabe? Eu acho que o teatro traz um leque de possibilidade para a juventude. Sim, Faz esses muita. alunos que eu tive, que são 1.400 alunos, mais ou menos, eu sei aonde eles moram, eles, quase todos estão no meu Facebook. Uhum. Nenhum está no presídio. Todos estão com profissões, terminaram a faculdade, estão em chefias, sabe? Estão em líderes, eles são líderes. Então, o teatro não é só para a pessoa estar no palco. O teatro é para Sim, conseguir trabalhar com o outro, enxergar o outro, ouvir o outro, né? E poder desenvolver um trabalho em grupo, junto, sim, não individual. Então, é isso que é passado. Uma resolução de conflito também é muito importante que a gente consegue, porque a gente tem que ser artista 24 horas, né? É sim. dentro do ônibus, é no emprego, né? No serviço. Quantas vezes a gente tem que se fazer de artista para não pegar e se avançar na cara da pessoa? Sim, é verdade. Uhum. E eu vou dar Sim, uns tapas na cara, né? Porque as sim, coisas que tu não entende, né? Mas daí tu segue aquela linha, a veia artística tua, né? E sim, tu faz um jogo de cintura, né? E resolve o conflito de forma não violenta, né? E ainda fica tirando sim, sarro da pessoa, né? De uma forma bem teatral, né? Nada de deboche. sim. E me diz uma Bem coisa, artista. e essa pandemia, o que te trouxe assim para ti? O que está te levando para qual lugar? Em pensamento, em pessoa? Olha, essa pandemia, o que que tem, assim, na verdade, em questão, assim, de trabalho, eu trabalhei, assim, direto com todo o tempo da pandemia, né? Eu não, apesar de eu ser hipertensa, né, que estou dentro do grupo que poderia ter, né, me afastado, enfim, mas trabalhei. E o que que tem trazido para mim, até, eu acho que que a gente pensa assim, ó, que toda essa mudança que deu em 2020, né, todos os planos, todos os projetos que já tinham sido traçados, né, para o ano de 2020 não deu para fazer nenhum, né? Teve que ser mudado todos. Daí, falando no trabalho, todos foram mudados. A gente pensar, eu faço o planejamento, né? Eu penso que vou fazer esse planejamento e ele é necessário, tem que ser de fato feito, né? A gente não trabalha sem planejamento. Mas até que ponto a gente consegue, né? Concluir, consegue garantir e que isso não está, né, no nosso poder, né? Ele fugiu, na verdade, com a pandemia, né? E eu acho que para mim mostrou isso, né? Eu faço, eu penso, eu quero, mas eu não tenho certeza disso, né? Que forma, então, assim, que nem todo o planejamento que tínhamos ali na parte dos acolhimentos, a gente não conseguimos fazer nenhum. E então trouxe para mim assim que nós temos que fazer planejamento, temos que sonhar, temos, né, que acreditar, mas o hoje, aquele ditado popular, né, o passado é passado, vamos viver o momento, o futuro a gente não sabe, né? A gente faz planos, mas a gente não sabe o que a gente vai concretizar. Então, para mim, isso está muito claro hoje, né? Então, é o meu momento. Valorizar as amizades, né? Que às vezes eu me dei conta também, e junto com as minhas amigas de muitas caminhadas, que a gente, um certo tempo, se afastou, não por nada, se afastamos. Uma foi fazer tal coisa da vida, a outra foi fazer tal coisa, a gente ficou muito tempo sem se ver, sem se falar, e a gente se reaproximou nesse ano de pandemia. E a gente até fez alguns pactos com algumas, né? Não, agora a gente não vai mais se afastar. E o quanto é importante tu ter as pessoas que tu tem de amizade, né? Que a gente vai construindo no decorrer da vida da gente. Umas a gente leva no coração, como você, né? Que conheci aí em Alvorada e outras pessoas que eu conheci também. E tu leva pro coração, né? Tu admira o trabalho, tu começa a amizade,
né, confiança, e valorizar essas pessoas, né, que a gente leva no coração. Eu acho que isso, para mim, assim, me mostrou muito isso, né? A gente tem que valorizar, a gente tem que, né, fazer o contato, e é no hoje, não é amanhã, porque amanhã eu não sei se eu vou conseguir fazer, né? Até porque a gente também não sabe se vai estar vivendo daqui 2, 3 minutos, né? Então a vida é assim. Olha que a gente não vive pensando nisso, né? Senão nós não íamos viver se vivêssemos pensando que a gente daqui 1 minuto não estaríamos aqui, né? Mas assim, valorizar a amizade, valorizar as pessoas que a gente ama, as pessoas que amam a gente, valorizar a amizade, assim, de fato, né? E fazer os planos, mas também não se frustrar muito, né? Porque se não deu certo, também às vezes, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, eu quero tudo pro agora, né? Então eu vim de empresa privada, onde era muito cobrada, onde as coisas tinham que acontecer, né? Daí eu caí no público, que a dinâmica do trabalho é diferente, né? Então as coisas não são, a gente quer para agora, mas às vezes nem acontece nem no amanhã, né? A gente fica esperando e não acontece. Mas também segurar um pouco essa ansiedade, né? Né? Trabalhar mais na tranquilidade e valorizar mais a vida, né? Valorizar mais, como eu disse, valorizar os amigos de verdade, aqueles que a gente tem no coração. Eu acho que é isso, né? Uma reflexão nesse sentido, assim. Família, né? Então, na minha família a gente já, né, de tradição, a gente sempre teve muito, a gente sempre teve junto, né? Então a gente nunca se afastou, né? Sempre teve junto. Então, é isso. Para mim a reflexão é essa, sabe? É fazer bem o agora, né? Esse momento. O que eu estou nesse momento fazendo? Fazer bem, né? Ser verdadeiro, né? Ser muito verdadeiro, ser amigo de verdade, né? Não fazer o mal para o outro, porque não nos leva a nada, né? Isso só nos atrasa a vida, né? Quando a gente pensa o negativo ou o mal para o outro, né? Então, mais abraços. Eu sou uma pessoa que ama abraçar, né? Quantos abraços, né? Quantos abraços a gente deu naquela sala, né? Quantos abraços afetuosos, lindos, maravilhosos, né? Tu acolheu o outro num abraço gigante, né? E, né? De verdade, a gente não pôde abraçar nesse tempo da pandemia, né? A gente não pôde abraçar as pessoas. Até agora a gente não pode, de fato, né? Às vezes a gente abraça, né? Mas, de fato, ainda a gente não pode, na verdade, né? Então, é isso, né? Olhar para o outro e dizer o que ama. Eu já faz muito tempo que eu venho dizendo. Quando eu amo, eu digo, olha, eu te amo de verdade, sabe? Dizer para outra pessoa, mostrar o sentimento para outra pessoa, né? Eu acho que não tem que ou se eu estou sofrendo, dizer, se é meu amigo, olha, estou sofrendo também. Estava vendo outro dia um filósofo dizendo, as pessoas estão hoje com as redes sociais, enfim, tem vergonha de dizer que estão sofrendo, né? Claro que a gente não vai sair dizendo, né, que tá, mas dizer para o teu amigo, dizer para as pessoas, né, olha, eu estou sofrendo, eu estou, né, isso me magoou, isso me chateou, enfim, sabe, eu acho que falar essas coisas, né, isso me trouxe muito refletir sobre isso, né, nessa pandemia aí. Uma particularidade agora, assim, pessoal, eu fiz uma outra entrevista conversando com você, Doutora Alegria, né? Hoje eu sou 4 Ases. E era uma negra maravilhosa de Novo Hamburgo também. Novo Hamburgo. Eu assisti. E ela fez um discurso, uma palestra quase, assim, que eu perguntei, e muito bem esclarecida, assim, foi muito esclarecedor para as pessoas, em questão da pessoa negra, algumas têm que se afirmar dentro do ambiente de trabalho, dentro da profissão dela. E ela falou assim, falou várias coisas, e nós tivemos passamos, agora esses dias, eu não tenho assistido muito o Big Brother, mas houve uma polêmica muito grande, assim, em questão do negro com o negro e o branco, e várias coisas assim não muito boas, né? Que, claro, eu não consigo, eu nasci numa cidade que 70% da população é negra. Então, o racismo, para mim, era utopia, sabe? Não existia. Eu fui criado no meio dos negros, meus vizinhos quase todos são negros, e amo eles, adoro eles, eles têm um respeito por mim, eu também tenho respeito por eles, né? São meus amigos, mas eu vejo hoje que isso está muito latente, acontece muito, e vejo até dentro do ambiente de trabalho alguns terem que se afirmarem dentro das suas profissões, da sua valorização, né, pedir um respeito maior em relação a isso, né? Como tu enxerga isso, Nara? Tu, que é uma negra linda, maravilhosa.
Ah, obrigada. Tu sabe que eu já não nasci, né? Eu sou natural de Cerro Grande do Sul, lá para as bandas de Tapes, né? Para as bandas de Tapes. Então, lá onde eu nasci, a minha cidade onde eu nasci, o nome era linha italiana. Por quê? Porque únicos que não eram italianos na época do meu pai e da minha mãe era o meu pai e minha mãe, porque o restante que era interior, né? Então as pessoas eram todas italianas. E eu cresci toda a minha infância junto com essas pessoas que não eram negros, a única negra era eu, assim, né? E cresci nesse ambiente aí, né? Mas isso de reafirmar realmente isso é fato, né? Então, depois eu vim morar para a cidade de Novo Hamburgo. Quem sabe, né? Sabe que Novo Hamburgo, começando em São Leopoldo, já é uma cidade, né, alemã, de origem alemã, né? E aí vem Novo Hamburgo e Voti, cada vez vai, né, crescendo mais. Então, assim, realmente a gente tem que estar sempre tem que estar sempre mostrando mais. Isso que eu tenho a sensação, né? A gente que é negro, a gente tem que mostrar mais trabalho, a gente tem que mostrar que a gente consegue fazer, a gente tem que, né, sempre estar nessa batalha, nessa luta, né? E isso e cada vez mais, né? Até foi o ano passado, eu acho, que eu e mais uma colega, que ela trabalhava aí na prefeitura, a gente teve uma questão aí no Facebook, né? Não vou dizer nomes aqui, mas a gente teve uma discordância de ideias, né? E a gente estava lá defendendo algo que era certo, e por fim a pessoa nos disse no final, para mim, a outra colega que também é negra, que nós estávamos, né, defendendo um homem branco, né? E, enfim, sabe? Então tu vê que sempre tu tem que estar reafirmando as questões nos espaços que tu tá. E eu, outro dia, uma colega, até colega da profissão, me fez uma reflexão, e eu disse para ela, eu nunca senti de ter sofrido racismo na minha infância, enfim, sabe? E daí fui contar algumas coisas. E às vezes a gente não se dá conta que realmente tu, né, passou pelo momento e não te deu conta disso, né? E no trabalho, depois no trabalho também fiquei me dando conta de alguns fatos que aconteceram e que era a relação, né, de eu ser negra e que naquele momento eu não entendi, fui só entender isso depois, né? Então, é difícil sim, né? Infelizmente, né, tantos anos que já se passou, né, que já deveríamos estar aí no século XX ter resolvido, né, tantas outras coisas, e ainda, né, e parece, né, eu também não assisto o Big Brother, não assisto nenhum, mas claro que a gente vê os comentários, enfim, né, aí nas redes sociais, então parece que as coisas estão voltando, na verdade, né, de uma forma muito intensa, né, e preocupante, né, é muito preocupante. Quer dizer, nunca deixou de existir, né, ela nunca deixou de existir, né, eu tinha meu sogro, que hoje ele não vive mais, que às vezes a gente entrava, quando eu estou casada com um alemão, né, e aí às vezes a gente discutia, não de briga, discutia de discussão, assim, de ideias, né? E ele dizia, não existe mais racismo. Sim, existe sim. Aí um mercado próximo da nossa casa, eu dizia, se eles contratarem o negro, não vão botar na caixa, eles vão colocar escondido lá, sei lá, no estoque, enfim. Você já viu algum negro na caixa à vista quando tenta no mercado? Não coloca. Eu disse, então, por que não coloca? Né? Por que não? Ele tem que... Eu contrato, mas eu não vou deixar, digamos, vou deixar ele mais escondidinho que ele não esteja, né? Então, é bem complicado, né? Eu sempre conto uma história, porque eu e meu esposo, a gente foi conhecer vários municípios do Rio Grande do Sul, e nós estávamos numa cidade, eu sempre esqueço o nome, município bem pequenininho, acho que não tem mais de 10 mil habitantes. Daí chegamos lá, daí ficamos no hotel, daí a pessoa que atendia lá era uma negra, e dela contando a cidade, né? Ela veio do Rio de Janeiro, casou com uma pessoa, né, alemã, e ela veio, as filhas delas negras, e um clube, o único clube da cidade, imagina uma cidade com 10 mil habitantes, né? Aí ela teve que tirar as filhas dela desse clube porque era só piada o tempo todo, que ela não conseguiu manter. Daí eu disse, nossa, isso aqui nessa cidadezinha acontece? Ela, sim. Eu digo, outro dia, numa escolinha infantil, uma menina disse, olha, eu não posso brincar contigo, porque a minha mãe disse que se eu brincar contigo, eu vou pegar uma doença, sabe? Isso não faz um ano atrás, isso, sabe? E daí tu vê assim, nossa, às vezes tu não te dá conta, né? Tu vai, né, sendo, às vezes, até engolido por isso, né? E aí tu vai, mas é muito forte e tem lugares muito mais, né?
E no trabalho, sim, a gente tem que estar sempre mostrando que tu tem que ser o melhor, que tu tem que fazer o melhor. E aí, claro que não pode ser colocado, né, evidente, né, porque racismo não pode tu, né, ofender o outro em termos de racismo, mas a coisa é velada, que a gente tem que estar atento, senão tu está sendo, né, violentado por isso e não te dá conta, né? É o que aconteceu comigo depois que a minha colega fez eu fazer algumas reflexões, né? Que realmente eu passei por isso na minha adolescência, passei depois no trabalho, enfim, e que eu não tinha me dado conta. Eu disse, não, comigo nunca aconteceu, sabe? Tipo, né? Isso é bem assim mesmo, né? Tu que está de óculos aí, eu Tô não de sei se óculos. tu consegue ver as pessoas que estão nos assistindo. Consegue ver Eu no teu não consigo. canal? Tá. Não Então, aparece para mim. eu vou ser obrigado. Então. Eu não apareço, não está aparecendo. Depois dos 30 anos, a gente tem que botar óculos. Vamos botar 30 anos, tá? Mas tô chegando aos 50. Eu não vou nem falar a minha idade, vou ficar quieta. Deixa pra lá, né? É só Deixa coisa pra boa. lá, deixa pra lá. Olha quanta gente está com a gente. É. A Cláudia de Paula, boa noite, lindão. A Jandira, minha prima maravilhosa, né? Que é a minha seguidora. Ah, minha que show. família é apaixonada por mim, né? Eles gostam. Minha família... Não tem como não ser apaixonada por ti, né? A Annelise de Passo Fundo, ó, boa noite. O Luciano Monques, que é o cineasta, o criador do Quatro Ases, né? Que show. Ele que é o criador, eu sou a criatura. Uhum. A Elaine, vai no book que tu vai ver. Vai ver não sei o quê. A Lídia, que é minha tia. Meninas do Butiá. Né? Oi, amor da minha vida. A Maria Luísa, que faz um trabalho no Kizomba. Não sei se tu conhece. Conheço, Maria Luísa. Um abração para ela. Maria Luísa trabalha com jovens a vida toda dela, né? Um dia lá também vai acontecer que nem comigo, vai infartar no meio dos jovens. Mas ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Faz um trabalho belíssimo, né? Belíssimo, belíssimo. Eu tenho uma admiração muito grande por ela. Sim. A Deise, de São Leopoldo, boa noite, Rogério, sempre vê acompanhando dessas mulheres poderosas. A Deise é uma mulher poderosíssima, ela trabalha na fase, na Vale Cacique, ela é pedagoga, uma mulher assim, que trabalha com jovens. O Júnior, que foi nosso candidato a prefeito, né? Uma pessoa gigantesca, parabéns, Rogério e Nara, né? Conhece o Júnior Caminhoneiro? Foi nosso candidato. Eu assisti assisti debates, conheci ele nos debates. Ele tem umas ideias também bem fortes, assim. Eu assisti também os debates. A Nelise, a Deise, o Fábio, que logo eu vou fazer uma live com ele, com o Fábio Azevedo, porque o Fábio é um dos cuidadores da estátua do Quatro Ases. Ele mora quase ao lado da estátua do Quatro Ases, ele vai lá, ele cuida da estátua. Ele vê se a estátua está boa, se não... Ele está sempre cuidando. Ele segurou todas as ferramentas do escultor ali para fazer na casa dele, né? Ele é um cuidador do Quatro Ases, ele é um guardião do Quatro Ases. Que naquelas polêmicas que tinha, ele era um defensor. Porque em nenhum momento eu falei alguma coisa, sabe, naquelas polêmicas, porque eu tinha as defesas muito boas. As defesas das pessoas que tinham propriedade daquilo que estavam falando. Então, eu não precisava estar me expondo. O Júnior Caminhoneiro ali falando, precisa dar explicações ao povo sobre o que faz, explicações sobre o povo que faz com o dinheiro. O povo não adivinha olhando uma estátua da janela de um ônibus. Mas se estiver nas redes, a população se informa. Sim, não teve dinheiro nenhum da população de Alvorada, nem do prefeito, nem da prefeitura. Foi o cineasta do poucos, não tem nada a ver com... Né? Mas as pessoas têm que se informar. Se está nas redes sociais, tem tudo explicado. O Jerônimo Ribeiro, um amigo meu,
muito legal, maravilhoso, mora ali na Protásio Alves, na Vila Brasília. Foi uma das pessoas que me cuidou dentro do hospital quando eu estava infartado, que eu tive um amigão, desde os meus 16 anos ele é meu amigo. Bastante tempo. A Nira tu não conhece, né? A Nira não conheço. A Nira conheço sim. Conheço. Abração aí pra Nira, né? Maravilhosa, sim. Né? Maravilhosa, excelente profissional. Aí. Nossa, a Nira é uma guerreira aí para o município de Alvorada. O Roberto Camparra, que é um dos nossos também, nós fomos na casa dele lá do garagem dos anos 80, aquela garagem muito boa. Naquela noite lá que a gente... Nós fomos com nossa cozinha lá, sim. Lembra? O dono da Lembro, foi ótimo. Tu viu o atendimento que ele faz para nós, né? Fez para nós ali, né? Nos atendeu. Excelente. Muito bom, cara fora de série. O Eduardo Duarte, que foi um aluno meu de teatro lá quando ele tinha 13 anos, hoje ele é um homem tem filhos e tudo, sabe? É um artista também, é um ator, é uma pessoa maravilhosa. O Kleber Camilo, que é um tatuador aqui de Alvorada, ele que fez a minha tatuagem para esconder a cicatriz da safena. Cara bem profissional, cara bom. O Valdair, que é a minha prima, também, que é a minha seguidora maravilhosa, mora aqui em Alvorada. A Day Nunes tu não conhece, né? Não conheço a Day Nunes também. Conheço sim. A Day é difícil não conhecer ela, né? A Day é maravilhosa também, uma pessoa excelente. Nossa. O Fernando Carvalho, aqui, que fez um texto enorme aqui. Ele falou sobre a questão que tu falou da pele, né? Que é uma vergonha, é um absurdo, é inadmissível que em pleno século XXI alguém ainda acha que a cor da pele pode influenciar o caráter ou fazer alguma diferença entre o ser humano e o outro. É verdade. Eu me sinto no direito, e mais do que isso, quando eu ouvir e ver qualquer ato de racismo, imediatamente intervir e defender o inferiorizado. Muito bonito. Sim. Legal, é assim que a gente tem que fazer mesmo. É verdade. Fernando Carvalho, também. A Rejane, uma amiga minha que estudou comigo lá no ensino fundamental, minha amiga há muito tempo, assim, 6 anos. E foram essas pessoas que escreveram alguma coisa para nós, né, que estão online, estão escrevendo. Isso é importante, né, porque eu acho que a live, ela é... tu mesmo que é uma profissional que fica... de segunda a sexta-feira, ali, atendendo o público, né? Tu é uma funcionária pública, né? É importante te conhecer a pessoa Nara, né? A pessoa Nara é muito além daquele lado profissional. É uma pessoa amigável, uma pessoa respeitosa, uma pessoa acolhedora, né? Que é o principal disso. Acho que é difícil tu achar uma assistência social que não seja acolhedora, né? Quase todas elas... Já está na profissão, né? São maravilhosas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar nos CRAS, né, com as assistências sociais e de conhecê-las melhor, né? Eu te digo assim que antes de trabalhar no CRAS, eu não tinha uma compreensão do que era o CRAS de fato. Até porque eu não participava muito, para mim era uma questão assim, muito longe, né? Mas eu vi assim que os CRAS são muito importantes, né? E aqui em Alvorada nós temos 5 CRAS, né? Temos várias assistentes sociais, psicólogas maravilhosas dentro da prefeitura. Sim. Isso é confortante, né? Agora eu queria que tu desse as tuas considerações finais. Tá tão bom o papo. E para dizer assim que foi a primeira live que eu estou fazendo, assim, ao vivo, né? Então, é a minha primeira experiência aí, né? Então, o que eu quero te dizer de novo, te agradecer pelo esse convite, né, Rogério? E te dizer de novo, né, aqui no finalzinho, que a minha admiração que eu tenho pela tua pessoa, né? Pelo teu profissionalismo, pela tua batalha, né, porque não é fácil, né, a gente trabalhar e conseguir algumas coisas, né? Às vezes é difícil, né, mas a gente não desistir, que isso é importante, com todos esses teus anos aí de caminhada, que nunca desistiu, né? A gente não desiste, eu também não desisto,
né? Não adianta vir querer botar pedra na minha frente, no meu caminho, que eu vou tentar tirar de todas as formas, vou buscar amigos, né, para que me ajudem também, né? Então, que a gente não desiste mesmo sendo difícil, né, que as coisas não são tão fáceis. E o quanto que eu te admiro também, te levando assim, te levo no coração, tu sabe disso, né? A gente já falou dos nossos abraços calorosos aí, que a gente, hoje a gente não consegue mais, né? Vamos voltar a fazer isso, né? Mas no momento não. E dizer assim, agradecer mesmo pela sua oportunidade, né? Poder estar aqui falando do trabalho que eu desempenho dentro do município de Alvorada, não morando nessa cidade, mas de fato abracei essa cidade. Quando eu fui chamada pelo concurso, eu fui ser secretária executiva do Conselho Municipal de Assistência. Não tinha nem ideia do que eu ia fazer nesse lugar, né? E na época eu trabalhei por 1 ano e meio lá, e depois, né, todo o restante até agora, até 3 semanas atrás, como coordenadora desses serviços de acolhimento do município. Trabalhei muito, e aí, assim, ó, eu até tive a oportunidade de fazer concursos em Novo Hamburgo, que é a minha cidade. Depois que eu iniciei meu trabalho aí, que eu fui chamada, teve 2 concursos em Novo Hamburgo e tinha vagas para assistente social. Claro, não sabia se eu ia passar ou não, mas não fiz, né? Mesmo todos os dias eu faço 100 quilômetros, né? 50 de ida e 50 que eu retorno, é 1 hora de carro com trânsito normal, mas eu vi que Alvorada precisa muito de pessoas como, né, como nós e como tantos outros, para poder, né, mudar a cara da cidade. Vou falar isso mesmo, entre aspas, a cara da cidade, que as pessoas de fora consigam olhar para essa cidade e não só ver as coisas negativas e positivas. Esse meu trabalho, é a minha luta diária dentro desse lugar, né? Fazer, né, eu digo agora mesmo, eu estou pensando aí já um tempo atrás, de trabalhar com um grupo de mulheres, começar com mulheres e, né, mostrar, olha, vamos olhar para essa cidade, a gente tem que amar a cidade também, a gente tem que gostar da cidade, se pertencer para esse lugar, para a gente poder mudar isso, né? E nós, como profissionais, nós temos, né, de poder mostrar para essas pessoas, né, o quanto tem de coisa boa, o quanto que tem que mudar esse lugar, o quanto que tem que se lutar, o quanto, né, tem que buscar as políticas públicas de fato acontecer, né, que sejam, né, que nem eu falei antes, para o adolescente, a questão cultural, né, que se desenvolva muito mais dentro da cidade, e, né, oportunidade para o jovem, que ele é o futuro, né, da cidade, não só para o jovem, que tem outras pessoas, não, a gente estava falando nos jovens aqui, né. Então, te agradecer por as pessoas que estavam aqui, que tu listou vários que eu não conheço, né, e que também não me conheciam, agora já me conhecem, e poder, eu estou aí à disposição, que nem eu disse hoje, eu estou trabalhando na saúde mental, na gestão, né, hora eu estou dentro da Secretaria da Saúde, hora eu estou lá no PAN 8, que é o CAIS mental, que fica na parte superior do PAN 8, sou sempre disponível, né, nunca deixo ninguém sem resposta, né, não digo que isso não é minha atribuição, tu sabe disso, né, Rogério? Sempre eu vou atender, se eu não tiver a resposta, eu vou procurar quem vai ter a resposta, né, então sempre que alguém precisar de mim, eu estou sempre disponível, não meço realmente esforços, né, para poder orientar, para poder encaminhar, para poder, sabe, as pessoas que precisam, né, as pessoas que nos procuram, né, eu nunca vou fechar a porta, nunca vou dizer não, agora eu não posso, agora isso não é meu, sempre eu vou fazer a acolhida, independente, né, se essa acolhida é minha ou se não é minha. Se não for minha, eu vou dizer de quem é e vou fazer um encaminhamento, né. Então, se precisarem aí, né, do trabalho, eu estou sempre à disposição, né. No acolhimento ali, eu trabalhava 24 horas. Trabalhava sábado e domingo. Hoje, estou mais leve, que eu posso cumprir meus horários e vir para casa, né. Mas sempre atendendo, sempre que me procurem, sempre, né. Sempre procuro dar o melhor, né, porque as pessoas precisam, né, as pessoas quando chegam a nos procurar, elas às vezes vêm numa longa caminhada de desgaste, né, e a gente tem que fazer uma acolhida com muito cuidado, né, para que essa pessoa consiga, pelo menos aliviar, se for alguma coisa, né, maior dela, que a gente possa fazer os melhores encaminhamentos e atender. E agradecer por essa oportunidade que tu me deste, né, de estar aqui falando, e é isso, eu acho, né? E continuar trabalhando para a cidade de Alvorada, que eu sinto que eu tenho uma missão bastante grande ainda pela frente aí, para ser cumprida, né? Nessa cidade. Que eu abracei, de fato, né, de coração essa cidade. Eu sou muito grato, né, pelo teu tempo, né? Eu escolhi esse tempo, assim, que é domingo, né? Que está mais calmo. Eu agradeço muito,
né? Eu tenho certeza que foi uma live bastante importante, que eu acho que as pessoas também têm que ter o esclarecimento que eu poderia também ter feito com outro artista, mas eu acho que nós, artistas, nós temos que instigar esses outros lados profissionais, entendeu? E ver como eles enxergam a questão da arte, da cultura, porque eu tenho na minha vida que a arte, o teatro, a dança, o esporte, ela é algo transformador naquela pessoa que está iniciando lá, o adolescente, o jovem, né? Ela é de extrema importância para eles, sabe? Sim, Para a terceira idade também, eu tive a também. oportunidade de trabalhar nos CRAS com a terceira idade, cento e poucos vovôs e vovós, né? E sei assim que ali também há uma necessidade muito grande de trabalhar a questão da arte, né, Sim, de eles apresentar peças, de eles aparecerem, né, serem importantes, valorosos, né. Eu acho que essas questões assim, têm que ser muito bem ressaltadas assim nas questões sim, do indivíduo, da autoestima, né, da afirmação. Se eu ocupo um espaço, eu sou importante, eu tenho valor, sim, né? sim, E eu tenho que ser respeitado e, né? E quem não gostar que se rale. sim. Vai ter que Né? gostar, né? Vai ter que gostar. Eu estou numa fase da minha vida em que eu um pouco me importo o que pensam. Sim, Não, pensa o que pensar, fale, mas fale. Fale bem falado. Mas sim, fale sim. de mal, fale de bem, mas fale de mim. Ah, lembrem, né? Só sendo É, lembrados é importante, né? se tu mexe é porque tu é alguma coisa, né? Se a pessoa está falando é porque tu é importante, né? É Esse cara, importante. né? Se não é É importante, verdade. não é falado. Eu Ô, tava vendo, Rogério, eu peço um puto com essas orelhas. Ô, Rogério, deixa eu só fazer um parênteses falando da arte, que é importante. Eu trabalhei no município de Novo Hamburgo, já como assistente social, numa instituição que ela tem, ela trabalha o teatro, ela trabalha o balé, ela trabalha a música, o canto, várias oficinas para as crianças, né? Que essa foi a ideia de um empresário da cidade, que ele sempre gostou muito do lado social, veio isso de família, e um dia ele pensou, não, tem que fazer alguma coisa, e ele fez um estudo, pagou do dinheiro dele, um estudo com um profissional da URGS para verificar o que ele poderia ajudar dentro da cidade, né, na parte social. E daí essa pessoa fez um estudo da cidade e ele linkou um bairro dos mais carentes, entre os mais carentes do município, e ele tem já há 25 anos um serviço de convivência, né, e ele tem toda essa parte da cultura, né? Que nem eu disse, tem a oficina do teatro, tem a oficina do balé, tem a oficina do canto, da música, e isso tem, né? Eles têm histórico assim de quanto que, né? Que essas crianças aprendem, né? E tu tira esses jovens lá que nem eu tinha comentado antes, né? Até da questão da criminalidade, né? E quanto que eles aprendem com isso, né? Isso que tu trouxe na tua fala é bem isso mesmo, né? Eu trabalhei bastante tempo antes de ir para Alvorada nesse lugar, e tu vê o quanto que eles gostam, o quanto que eles aprendem, o quanto desse convívio, né, coletivo, o teatro. Eu também sou apaixonada, aqui eu tenho um colega que dava teatro ali, que acho que todos os professores de teatro são maravilhosos, né? Pelo menos os que eu conheci até hoje, né? Então Tem é bem isso mesmo, né? Só para um parentezinho aí, mas eu encerrei minha a fala, né? Selma, Ah, Fernando, parabéns, Nara. O Fernando falou de novo aqui. Parabéns, Nara, e por pessoas como você, que eu ainda acredito na humanidade. Ó, obrigada, obrigada, virtual, Fernando obrigada. Carvalho. A Selma, com essa Selma, ela tirou Conheço, fotografia maravilhosa. nossa lá. Isso. Eu amo a Selma, ela é maravilhosa. Beijão aí, Selma. Nossa, ela é maravilhosa. Ela é um trabalho que ela faz excelente com os jovens da É, cidade, né? com jovens, ela trabalha com jovens, né? Com os jovens, no É, projeto Pescar. ela escreveu aqui, grande Rogério Valim junto com Narinha, são pessoas maravilhosas, olha só. Olha só. Ela também é, né, Rogério? A Nira, a cultura é uma arte na autonomia do sujeito com protagonismo na sociedade, viu? Sim, sim. A Selma, eu também amo vocês.
Linda, né? O Fernando Carvalho falou: este trabalho que o Valim faz, utilizando a arte como instrumento para ajudar e tentar levar um pouco de esclarecimento e alegria às classes sociais menos favorecidas. Aí ele botou parabéns. É importante, né? Eu acho que essas lives que a gente faz, elas são de extrema importância, mesmo depois que passar tudo isso, que vai passar, né? Nós vamos ter a Sim. vacina, vamos poder nos abraçar, vamos poder continuar Sim. o nosso trabalho como nós fazíamos. Sim. Eu acho que tem que continuar as lives, porque hoje a internet é um meio de aproximar as pessoas, né? Muitas pessoas Sim. elas aprendem muito pela internet, né? Então, eu acho que essas lives elas são esclarecedoras para muita coisa boa. Muita coisa Claro boa, que tem sim. coisas ruins, mas a gente sempre tem que pautar as coisas positivas, né? Sim. Né? Mas muito obrigado, Mara. Te Eu que amo. agradeço. Eu te amo também. Te amo. Nós consigamos e fala bem do 4 Ases, tá? Não fala mal. Sempre vou falar bem. Se alguém estiver falando mal, tu explica para a pessoa, tu fala que é o 4 Ases. Vamos aí valorizar, né? Eu não comecei ontem. Eu tenho 30 e poucos anos de história. Imagina. Imagina a caminhada, né? Eu tinha 13 anos de idade, 13 anos, e uma professora na escola, Maurício Siroski Sobrinho, que é antiga escola Maria Regina, ela, professora de Isolda, de educação artística, e ela dava teatro na aula de educação artística. Nossa! Dava teatro. A aula dela era toda voltada para o teatro. E eu comecei a fazer teatro e me apaixonei e nunca mais. Sim, imagina. Teatro, né? Com 13 anos de idade. Então, eu tenho uma caminhada. Uma caminhada e assim, uma caminhada prazerosa. Sim. E de muita alegria, assim, muita... Às vezes as pessoas falam assim, tu infartou de problemas, assim, de cansaço, de perturbação, sei lá o quê. Não, de alegria. Sim. De alegria, sabe? Que eu escolhi algo na minha vida que me realiza todos os dias, me faz feliz todos os dias. Né? E eu tento passar essa alegria para os outros, entendeu? De alguma forma. Então, sou muito feliz, muito grato. E grato pela tua amizade, né? E que nós consigamos fazer outras lives. Isso, vamos fazer. Eu só fazer o convite. Tá. Essa foi a primeira, agora a próxima, então, agora eu vou me acostumando, né? É gostosa, é uma conversa bem informal. Sim. Eu não tenho script nenhum, não tenho papel nenhum. Eu também não, né? Vou lá, né? A única natural, coisa que né? Na naturalidade, né? Bem natural. A única coisa que eu necessito, às vezes, é um suporte técnico. Sim. A gente não está acostumado, né? A gente não é os jovens. Hoje o jovem já nasce sabendo. A gente vai ter que aprender e ainda tem uma dificuldade maior, né? Mas a gente tem um pouquinho de dificuldade ainda, mas vai aprendendo. Temos que aprender, na verdade, né? Que bom que a gente está no processo de aprendizado. Sim. Tchau, Mara. Então tá. Beijo. Tudo de bom para ti. Tchau. Tudo. Tchau.